O erro que bloqueia a sua manifestação na lei da atração, a falta de aceitação da realidade. Hoje nós vamos entender como essa falta de aceitação à realidade atual pode gerar bloqueios. E a gente vai aprender a ter mais consciência para a gente poder lidar melhor, com uma forma mais leve com o momento atual, com o presente. Muitas pessoas praticam a visualização, a lei da atração, técnicas, também fazem meditação, mas ainda continuam em conflito com o momento presente. Então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos aprender como que a gente pode lidar melhor com o presente e entender que depois que a gente aceita isso, as coisas começam a fluir de maneira mais leve na nossa vida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nesse canal nós falamos sobre leis universais como lei da atração, expansão de consciência e autoconhecimento. A falta de aceitação no momento atual, a chamada resistência, ela pode te travar e levar a sua vibração lá pro pé. Por quê? Se você fica lutando com o presente, ou se você fica se arrependendo pelo que passou, fica muito preocupado com o futuro, você gera resistência. E essa resistência é o quê? Energia de contração. Energia de contração não expande. Energia de contração não cria coisa legal. Então, eu acredito que isso seja uma das coisas que mais travam a maioria das pessoas, essa tal dessa resistência. Você ficar brigando, você ficar segurando, você não soltar. Então, o que é a resistência? Eu tenho aqui algumas anotações, tá? O que é a resistência? A resistência é o estado interno de luta contra a realidade presente. Tá? É o conflito entre o que está acontecendo agora e o que gostaríamos que estivesse acontecendo. Ou seja, isso não deveria ser assim. Sabe quando acontece alguma coisa? Não deveria ser assim. E a partir daí surgem emoções como frustração, raiva, ansiedade ou reclamação. Então, é o princípio da murmuração, a falta de aceitação ao momento presente. Não deveria estar acontecendo assim, não deveria ser assim. E aí o que é que vai gerar isso aí, amiga? Vai gerar frustração, vai gerar raiva, vai gerar ressentimento. Então a raiz de todas essas emoções ruins, negativas, é a resistência. Eu sempre estou falando aqui que as emoções, elas criam, a emoção manda a sua mensagem para Deus, a sua mensagem para o universo, do que você está querendo mais na sua vida. E conforme for as suas emoções, vai ser isso que você vai receber. Então, se você resiste ao que está acontecendo, você acha que não deveria ser assim, você fica frustrada, fica com raiva, fica com julgamento, fica com crítica, e aí se origina uma vibração baixa que vai mandar a mensagem de que é mais disso que você quer receber. Então, antes de você tratar a emoção negativa, você tem que ver a resistência, tá bom? Então, antes de ter essa emoção negativa, você pode ter certeza que teve uma resistência ali. E por isso se originou a emoção negativa, que é a emoção que vai predominar se você continuar vibrando nisso, se você não sair dela, ok? A resistência acontece quando a nossa mente entra em conflito com a realidade. Existe o que está acontecendo e existe o que a gente acha que deveria estar acontecendo. A resistência não muda a realidade, ela só aumenta o sofrimento em relação a ela. Ou seja, existe o que está acontecendo agora e existe o que a sua cabeçona achou que deveria estar acontecendo, entendeu? A expectativa do futuro, a ansiedade, entendeu? E aí gera-se a frustração, entendeu? Então a resistência, ela não muda a realidade, ela só vai aumentar o sofrimento em relação a ela. Ou você aceita e fica de boa, ou você fica resistindo e vai sofrer. Você vai ter que fazer essa escolha. Essa escolha vai ter que ser feita. Entendeu? Não vai ter como você ficar de boa, aceitar e ficar resistindo e sofrendo. Você vai ter que fazer uma das duas coisas. Entendeu? É a vida de adulta, amiga. Escolhas, entendeu? E o que causa resistência, né? Uma das coisas que causa a resistência é o apego ao resultado. A gente querer que algo aconteça de um jeito específico, dentro de um prazo específico. A gente cria tensão, a gente gera ansiedade.
e o medo de não conseguir. Então, quando a gente tem muita expectativa, quer que a coisa aconteça de tal jeito, de tal maneira, senão não vai ser bom, a chance da gente se frustrar é muito grande. O universo tem infinitas maneiras de fazer chegar até você o que você quer. E eu já falei para vocês, já falei para você aqui, que o como não é com a gente. O como não é com a gente. A gente precisa vibrar e aceitar a mensagem, o WhatsApp de Deus, aquele desejo que bate no seu coração, aquele desejo bom de criar uma vida boa, sei lá, de ter experiências maravilhosas. A gente tem que aceitar. O como não é com a gente. Se você fica muito preso no como eu vou fazer, como eu vou fazer, como eu vou fazer, você vai gerar tensão. Você vai gerar ansiedade, você vai gerar medo de não conseguir. Porque eu já falo aqui para vocês que a nossa mente, ela não quer que você faça as coisas novas, porque ela quer preservar a sua integridade física. Então tudo que é novo para ela, ela vai ficar, ai meu Deus, não vai, porque você não sabe o que vai acontecer. Então é melhor você relaxar, entregar na mão de Deus e ir conforme Deus vai mostrando os caminhos para você, do que você ficar tentando adivinhar. Se você ficar tentando adivinhar, amiga, você vai entrar no redemoinho de tensão, de medo, de ansiedade. Então a primeira coisa que causa resistência aí é apego ao resultado. O como não é com você. Entendeu? Você só tem que seguir o fluxo do universo, o fluxo que Deus está mandando você seguir. Segunda coisa, que eu acho que é uma das coisas mais fortes aí em relação à resistência, que é a crença limitante. Se no fundo a gente acredita que não merece, que algo é difícil demais para conseguir, criamos uma resistência inconsciente à mudança. Então, se você sente aquela vontade de, sei lá, empreender, trabalhar com alguma coisa que te faz feliz, mas lá no fundo você acha que você não merece o dinheiro que pode vir desse trabalho, ou sei lá, não merece ter um amor, não merece viver um grande amor, você quer viver um grande amor, mas se no fundo você acha que você não merece, você não vai ter, você vai criar tensão. Por quê? Por causa das crenças limitantes. Então as crenças limitantes também têm um papel muito assim, grande, importante na criação da resistência, tá? Se no fundo você acredita que você não merece algo, que isso é extremamente difícil de conseguir, você vai gerar resistência inconsciente à mudança. Você não vai conseguir mudar. Aí você vai ter aquela vontade, sua centelha divina vai te impulsionar para fazer aquilo, mas o seu ego tá impregnado em crenças limitantes de não merecimento, ele não vai deixar você avançar. Aí vai ficar aquela briga. Vai, não vai, vai ficar naquela briga e isso vai gerar resistência. Se você não tiver com a sua mente, com a sua consciência expandida, se você não tiver fazendo técnicas, eu falei aqui de técnicas no começo, mas as técnicas são importantes sim, mas não só a técnica, a consciência também. Então a consciência precisa estar expandida, você precisa estar em conexão com Deus, você precisa estar em conexão com a fonte para poder seguir o que Deus está mandando você fazer. Porque se chegar à vontade e bater na crença limitante do não merecimento, o seu ego vai mostrar para você que você não consegue. Aí vai ser aquela luta. E é muito mais fácil a gente pender para essa luta, dar essa vitória pro ego, entendeu? Se você não tiver com a sua consciência expandida, com o seu fundamento firme na rocha, assim como fala na Bíblia, sabe? Você não resiste. Então, um dos principais motivos aí da causa da resistência são as crenças limitantes, tá? E por que a resistência aparece? Ela aparece porque a gente tem expectativa em como a vida deveria ser. É o tal do como, né, da projeção. A mente cria cenários de como a vida deveria ser, e quando a realidade não corresponde à expectativa, surge a frustração e a resistência. Então, a mente fica projetando demais, criando demais. Não que você não deva se planejar, não que você não deva fazer planos, mas você não pode se apegar demais. Você tem que seguir no fluxo do hoje, do agora, do momento presente, para poder dar o próximo passo. Então, isso é uma das coisas, tá? Se apegar demais à expectativa de como deveria ser. A segunda coisa, de o porquê que a resistência aparece, medo de perder o controle. Né? Quem não é controladora? O ser humano gosta de sentir que tem controle sobre a vida.
quando algo foge do controle, a mente reage tentando negar ou ela tenta lutar contra a situação. Ela tenta negar, entendeu? Ela vai negar de alguma forma. Saiu do controle, ela vai negar, ela vai se desesperar, porque ela gosta de ter o controle. Ela não quer que você sofra nenhuma perca, ela não quer que você se desgaste, ela não quer nada, ela quer te manter intacta. Tá? Então, quando alguma coisa sai do controle, a mente entra em pânico. E às vezes, amiga, a maioria das vezes, as coisas vão sair do controle. Não tem o que fazer. Entendeu? Você olha na previsão do tempo hoje, eu tô planejando lavar roupa porque tá falando que vai fazer sol. Daqui a pouco você olha lá fora, tá caindo chuva. Entendeu? O que tá no controle da gente? Tem nada no controle da gente. A mente não controla nada. A única coisa que a gente pode fazer é viver o momento presente. Tá? E a terceira coisa, que aí o porquê que acontece a resistência, o ego necessita de estar certo. O ego, ele necessita estar certo, tá? Às vezes a gente resiste porque a gente não quer aceitar que algo deu errado, ou que precisamos mudar algo em nós. Então o ego, ele está sempre certo. A maioria das vezes a gente não quer estar errado, né? A gente quer estar sempre certo. Então, quando a gente vê que aparece a possibilidade de ter que mexer em algo em nós, não, imagina, eu estou sempre certa. E a gente tem essa humildade de reconhecer que nós estamos no caminho da expansão da consciência. Você vai ter que fazer várias voltas na rota, você vai ter que rever vários conceitos, você vai mudar de ideia, entendeu? Em Barra de Axis tem um conceito que fala que a gente pode mudar de ideia a cada 10 segundos. Cada 10 segundos pode surgir uma coisa nova, então ninguém está completamente certo, ninguém está completamente errado. A consciência tudo inclui, nada julga. Então tá tudo bem, você não tá certo, você fazer um desvio de rota, você consertar a sua rota, tá tudo bem. O ego diz que não, diz que sempre está certo, mas não está, amiga. Nós estamos aprendendo, estamos num processo de aprendizado, de crescimento constante. Então isso aqui já é uma ilusão. Por isso, por todas essas coisas aqui, que existe a resistência. Eu vou precisar fazer um outro vídeo, porque esse vídeo já está com mais de 10 minutos, e olha o tanto de coisa que tem a respeito da resistência, mas é algo fundamental. Se você não aceitar o presente, se você não aceitar a sua realidade atual, você não consegue entrar na vibração de expansão. Tá? Eu recomendo você voltar esse vídeo de novo, assistir essa informação de novo para você entrar dentro da sua cabeça. Porque se você continuar resistindo à realidade atual, você não consegue criar uma realidade nova, uma realidade maior, uma realidade que seja mais agradável. Vou voltar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque isso aqui dá pano para manga. Isso aqui é assunto babadeiro, tá? Por fim, quero que você lembre, quanto mais lutamos contra a realidade, mais presos ficamos contra ela. Lembra da areia movediça? É mais ou menos igual. A resistência não muda o que está acontecendo, ela só aumenta o peso que sentimos sobre aquilo. Você está entendendo? Quanto mais você luta contra a realidade, mais preso você fica nela. Quanto mais você reclama do que você não gosta, mais você vai criar disso. E aí você precisa baixar a resistência. Vou fazer mais vídeos sobre esse tema, porque é pano pra manga. Já se inscreve aí no canal para você não perder os próximos vídeos. Vou encerrando por aqui, que já passou de 10 minutos, 13 minutos já, quase 14. Mas eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Espero do fundo do coração que você tenha absorvido essa mensagem, entendido a importância da gente baixar a nossa resistência. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.